Temos que mostrar ao mundo que depois de tudo o que aconteceu, os Guardiões ainda estão aqui, lutando para salvar o mundo. 7 dias se passaram e Mark ainda não conseguiu organizar seus pensamentos. Neste capítulo, intitulado Salta, nosso herói está convencido de que vai se tornar um vilão se continuar matando pessoas ao ser consumido por sua raiva interna. Talvez isso seja exatamente o que ele precise para o que está por vir. Agora, seu oponente não vem do espaço, é algo muito mais sombrio, vindo das próprias chamas do inferno. Antes da batalha pelo destino do mundo, agradecemos especialmente aos membros do clube Elite em Minutos. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo vídeos. Para fazer parte da família, clique em Seja Membro abaixo. A narrativa é retomada com Mark, que ainda carrega o peso da culpa pelo que aconteceu com Roots. O jovem se questiona incessantemente se tê-lo eliminado foi a decisão correta, e naquela noite procura o velho Art em busca de conselho. Ao ouvi-lo, o ancião não consegue acreditar que o garoto finalmente tenha cruzado essa linha. No entanto, o mais alarmante é que naquele mesmo dia, Mark quase repetiu suas ações com outra pessoa. A única coisa que Mark consegue lembrar com clareza é a intensidade do que sentiu naquele instante. Ele o segurou com força pelo pescoço, dominado por um desejo cego de matá-lo, impulsionado unicamente pelo fato de ter colocado seu irmãozinho em perigo real. Mas o que o atormenta ainda mais é a imagem de seu irmãozinho. Observando-o, o pequeno estava apavorado e Mark pôde ver o medo refletido em seu rosto. Nesse momento, Mark teme ter se tornado seu pai, uma ideia que ele abomina profundamente. No entanto, o velho lhe lembra que esse sentimento, o sentimento de culpa, é justamente a prova de que ele não é como ele. Não é errado se arrepender e aceitar os próprios erros, pois é a única forma de aprender. Art finalmente troca o traje gasto de Mark por um novo, nas cores tradicionais, incentivando-o a lembrar do garoto que se esforçava para melhorar o mundo. Alguns segundos depois, Mark recebe uma ligação inesperada de Siam, que lhe informa que tem um novo trabalho para ele. No entanto, o jovem fica atônito ao ouvir o local da missão. Nesse exato instante, a cena muda drasticamente e nos leva para uma caverna situada nas profundezas do planeta, onde a poderosa Vulcânica enfrenta um esquadrão de elite composto por soldados das profundezas. Ela demonstra seu imenso poder ao invocar golems de lava, criaturas de uma força descomunal que destroem e incineram tudo o que encontram pelo caminho. O verdadeiro problema é que ela não se limita a invocar apenas um, mas é capaz de gerar dezenas deles simultaneamente. Além disso, cada criatura destruída é substituída por 2 novas imediatamente. Os irmãos Darkblood e seus fiéis seguidores enfrentam essas criaturas com coragem, conseguindo despedaçá-las uma a uma, o que eleva a moral dos soldados até que eles decidem se juntar à investida. Cansada de ser apenas uma espectadora, Vulcânica lança uma grande onda de lava contra seus oponentes e surfa sobre ela com habilidade. Nesse momento, a irmã Darkblood consegue surpreendê-la e a ataca com seu machado, seguida pelo resto do grupo, que a esfaqueia de todas as direções. No entanto, o aço não pode feri-la, e com uma explosão massiva de calor, ela os lança para longe, um a um. Os soldados caem gravemente feridos diante da aparente imortalidade de Vulcânica. No momento crítico, Damian é agarrado pelo pescoço enquanto Vulcânica tenta, com sua mão de fogo, derreter sua armadura e atravessar seu coração. Nesse momento, sua irmã intervém com firmeza, exigindo que ela o solte enquanto retorna à batalha com ímpeto. A distração providencial dá a Damian tempo para escapar da garra de Vulcânica. Ao se recompor, sua irmã se coloca ao seu lado para retomar o combate. Diante disso, Vulcânica admite com relutância que ambos travaram uma batalha admirável. Nesse instante, os irmãos percebem um detalhe crucial. Ela já não é capaz de invocar mais golems, o que indica que estão conseguindo vencê-la gradualmente. É aí que eles decidem executar um ataque combinado, infligindo inúmeros cortes e golpes precisos que reduzem consideravelmente sua força. Em meio ao caos, descobrimos que os soldados de elite ainda estão vivos e surgem de surpresa pelas costas de Vulcânica para atacá-la com todo o seu arsenal. Cada golpe preciso faz com que Vulcânica derrame a água que a envolve, o que enfraquece sua essência ígnea, até que finalmente a irmã de Damian crava seu machado diretamente na cabeça dela, conseguindo derrubá-la.
Por alguns instantes, Vulcânica começa a cambalear e cai de joelhos. O excesso de confiança deu lugar a um medo real, ao perceber que ela realmente poderia ser derrotada. Pouco depois, um soldado tenta atacá-la pelas costas. Vulcânica, impaciente, abandona a brincadeira e o parte ao meio com um movimento devastador. Após a morte desse homem, o restante dos soldados investe contra ela. Mas, com um único giro circular, Vulcânica corta os corpos de mais 2 combatentes, espalhando seu sangue por todo o campo de batalha. Esse massacre afeta profundamente Damian, que precisa fazer um esforço sobre-humano para se concentrar e se manter em pé de guerra. Enquanto isso, as feridas que antes eram visíveis em Vulcânica começam a se fechar à medida que ela absorve o calor do ambiente. Momentos depois, a vilã ataca com fúria os soldados restantes. Ao alcançar a irmã de Damian, ela lhe dá um soco na boca, tão poderoso que consegue atravessá-la completamente. Domina, a guerreira mais respeitada do clã Dark Blood, morre instantaneamente, vítima de um golpe impregnado de fogo. Mesmo com sua oponente sem vida, Vulcânica se recusa a retirar o punho, fazendo com que o sangue da guerreira ferva e sua cabeça inche até quase explodir, destruindo o cadáver. De dentro para fora, a vilã introduz uma enorme quantidade de lava em suas entranhas quando o corpo não consegue suportar mais pressão. Os restos de Domina explodem em 1000 pedaços e uma parte de sua cabeça cai bem aos pés de seu irmão. Nesse momento, Vulcânica aproveita a situação para zombar dele e se autoproclamar como a nova besta do inferno. Ela afirma que, se Satanás quiser seu título, terá que descer do trono e enfrentá-la pessoalmente. Após a batalha, Damian segura os restos da cabeça da irmã, tomado por profunda dor, repetindo o quanto lamenta o ocorrido. Pouco depois, vê-se Damian arrastando um enorme saco que contém os corpos de seus companheiros e o de sua irmã pelas profundezas da cova. Quando finalmente alcança um lugar seguro, Damian tenta invocar seu mestre, apenas para descobrir que ele já estava esperando por ele há um bom tempo. O mestre conseguiu ouvir o estrondo da batalha de seu santuário e tem certeza de que hoje é o dia de sua derrota definitiva. Damian tenta se desculpar, mas o mestre se mostra cansado de seus constantes fracassos. Todos os planos dos quais o jovem participou resultaram em desastres, e sua presença começa a ser um incômodo. Nesse momento, Damian abre a bolsa com os restos dos irmãos e suplica ao mestre que os restaure. Apesar de inicialmente recusar, dizendo que sua sede já está saciada, o mestre cede ao ver a dor nos olhos do discípulo. Mesmo sem seus poderes no auge, o mestre agradece a Damian por sua lealdade e perseverança como mensagem final. Apesar da tradição ter expirado, ele admite que Damian ainda pode ser útil. Em seguida, o mestre pega a cabeça de Domina e promete a ela que em breve terá uma nova chance de recuperar seu trono. No entanto, Damian intervém e pede para que ele não faça isso. Ainda não. Ele argumenta que enfrentá-la da mesma forma não faz sentido, pois na próxima luta é provável que Vulcânica não deixe nenhum vestígio que possam usar para uma futura restauração. Segundo ele, a melhor opção é executar o ritual de invocação. No entanto, seu mestre insiste que o ritual tem falhas críticas. No entanto, Damian lhe revela um segredo: tem um pouco de sangue dos guardiões. Ele nunca usou antes, temendo as consequências imprevisíveis de aumentar demais os parâmetros do ritual. Alguns minutos depois, os corpos de seus antigos companheiros e o de sua irmã são posicionados perfeitamente ao redor de uma fogueira. Nesse instante, o mestre começa a expelir pela voz uma espécie de gás vermelho que começa a reconstruir os restos de seus guerreiros. Ossos, tendões, músculos e pele são gerados como por mágica, se estendendo como raízes que unem cada parte em um só ser. Em breve, seus irmãos voltarão à vida para ter uma nova chance, mas desta vez, Damian planeja algo diferente. Quando o mestre olha para trás, o encontra desenhando uma runa no chão enquanto pronuncia palavras em uma língua estranha e antiga. Assim que o pentagrama está completo, Damian deixa cair a gota de sangue dos guardiões bem sobre a linha, e o desenho começa a brilhar com um vermelho ardente. Alguns segundos depois, uma enorme esfera de energia se forma no ar, e várias correntes emergem do pentagrama para segurá-la firmemente. As correntes começam a puxar algo com uma força descomunal de dentro da esfera, e logo é possível distinguir alguns pés que sobressaem dela. De repente, Mark surge diante deles, e Damian explica que, apesar de não ser Omni-Man, tem o mesmo sangue.
Mark então exige uma explicação clara sobre a situação. Demian responde que ele está no submundo, um lugar que eles conhecem formalmente como o inferno. Ele explica que seu plano original era invocar seu pai para pedir ajuda em uma missão de vital importância. No entanto, agora que ele está presente, é sua única opção e precisa fazer o mesmo pedido. Nesse momento, é revelado o que Mark estava fazendo pouco antes de ser invocado. Ele estava em uma pirâmide com Zane quando encontraram Kor, prestes a possuí-lo. Agora, com Mark desaparecido, a entidade não tem outra escolha a não ser possuir a garota. Zane é incapaz de resistir quando a magia ancestral da múmia invade seu corpo. E agora que possui um recipiente físico, finalmente pode abandonar sua antiga prisão. Com Mark de volta, Demian apresenta seu mestre, que ele deve conhecer formalmente como Satanás. Assim que ouve esse nome, Mark avança violentamente contra ele e o segura firmemente pelo pescoço. Nesse instante, Demian implora desesperadamente para que ele o solte, garantindo que o mestre não é o inimigo, mas sim algo muito mais complexo. Mark demora alguns minutos para perceber que todas as histórias que conhecia são reais. O inferno, os demônios e o próprio Satanás realmente existem, embora não da forma como são descritos nos livros. Há regras rígidas a seguir e demônios a conter. Demian pede que ele se sente e Mark pergunta por que ele foi embora após investigar seu pai. No entanto, ele revela a amarga verdade. Ele nunca quis ir embora, foi Cecil quem o exorcizou para evitar que Demian pudesse revelar a verdade sobre Noah. Mas esse não é o principal problema neste momento. Vulcânica tomou o trono de Satanás e está formando um exército de golems infernais com planos de invadir o mundo do meio. Agora Mark se tornou o único capaz de detê-la. Embora Mark se recuse terminantemente a lutar pelo diabo, ele descobre algo que poucos sabem. O mundo do meio existe graças a ele, e o inferno é uma peça necessária para que a Terra e o seu próprio mundo sobrevivam. A humanidade está atualmente em sua 6ª geração, e são os demônios do inferno que mantêm o equilíbrio diante das criaturas remanescentes da 2ª geração, as quais eles chamam de gigantes. Depois, Mark descobre que o caos foi desencadeado na 4ª Era. Os demônios e criaturas provenientes daquela época possuem uma sede insaciável e são virtualmente indestrutíveis. Sua guerra se prolongou por milhares de anos e quase extinguiu toda a forma de vida no planeta. Os demônios capturados foram confinados ao inferno, onde permaneceram encarcerados e submetidos a torturas por milênios. O trabalho do diabo e seus discípulos permitiu o avanço da civilização. Sem eles, não haveria cidades nem as nações que Mark tanto defende. Portanto, a história que ele conhece está distorcida. Satanás não é um ser puramente maligno, mas tem servido como guardião dos viles durante eras. Graças à sua vigilância, a humanidade prosperou, mas agora chegou o momento de retribuir o favor. Vulcânica planeja libertar seus irmãos viles e direcionar seu exército para o mundo da superfície, a fim de submetê-lo à destruição total. Mark, passando por um momento pessoal difícil, hesita em ajudá-los. No entanto, Demian o alerta com firmeza que, se não impedirem Vulcânica, ele não terá um lar para onde voltar. Agora, sem outra opção, a não ser aceitar, Mark pede que lhe mostrem o caminho. Ele enfrentará a Vulcânica, mas sob nenhuma circunstância irá matá-la. Após voar por um tempo, Demian guia Mark diretamente até um abismo que parece não ter fundo. Nas profundezas desse abismo está a coroa incandescente de Satã, o objeto que eles precisam recuperar para restaurar seu poder e ter alguma chance real de deter a vilã. Antes da descida, Demian se desculpa por levar Mark ali e admite que esperava Omni-Man aparecer. No entanto, Mark revela que seu pai está morto, ou que estará em breve, já que os Viltrumitas o condenaram e ele está sendo caçado. Depois de esclarecer todos os detalhes, Mark começa a descer pela fossa, carregando Demian em seus braços. Juntos, eles representam a única esperança para o inferno e para o mundo terreno. Devido à imensa profundidade da fossa, ambos caem por um longo tempo. No caminho, Mark pergunta se o céu realmente existe, mas Demian responde que eles não têm nenhum conhecimento sobre isso. O mundo não é regido pelas crenças humanas. Ninguém mantém um registro das ações, boas ou más. A princípio, Mark vê isso como uma má notícia, mas Demian faz Mark perceber que se não há ninguém controlando seu comportamento, eles mesmos podem transformar seu mundo no céu que tanto desejam.
No entanto, a natureza humana sempre tende a se inclinar para o lado oposto. Depois de um longo tempo, começam a aparecer cinzas flutuando no ar. À medida que se aproximam do fundo da cova, em meio à densa escuridão, conseguem avistar a coroa de Satã, então se apressam para recuperá-la imediatamente. No entanto, em seu caminho está Cérbero, o guardião da relíquia, que não permitirá que eles a levem. Sem lutar, o enorme cão de 3 cabeças investe contra os dois com sua cauda, desferindo um golpe brutal. Para Mark, o impacto não é tão drástico devido à sua resistência, mas Damian fica bastante abalado pela força do ataque. Para mantê-lo seguro, Mark o lança com toda a sua força para cima, aproveitando os segundos em que seu companheiro permanece no ar para enfrentar Cérbero diretamente. Assim que Damian atinge sua altura máxima, ele começa uma queda vertiginosa. Se Mark não conseguir pegá-lo a tempo, ele inevitavelmente morrerá com o impacto. A cada segundo de queda, Damian entra em pânico e grita o nome de Mark desesperadamente, até que ele aparece e o segura. Um instante antes de bater no chão, Mark segura a coroa em sua mão direita e comenta com certa leveza que a tarefa não foi tão difícil quanto ele havia feito parecer. Ao voltarem ao inferno, descobrem horrorizados que os lamentos dos Vis cessaram. Isso só pode significar que eles já possuem a força necessária para se libertar de suas torturas. O tempo deles acabou. Assim que aterrissa, Mark lança a coroa para Satanás. O rei do inferno agradece por sua ajuda e recita as palavras de coroação para que a relíquia se assente em sua cabeça. Quando o objeto repousa, o Satanás, antes um anão franzino, se transforma totalmente. Seu corpo sofre uma mutação drástica e musculatura imponente surge, dando-lhe uma presença física avassaladora. Seu tamanho cresce exponencialmente, tornando-o um ser muito diferente do que conheciam. Satanás não consegue conter sua alegria e comemora com júbilo ao ritmo da música, extasiado por ter recuperado sua forma original e todo o seu antigo poder. No entanto, apesar de agora contar com seu apoio, o poder de Vulcânica continua sendo algo sem precedentes. Com os Billys do lado dela, precisarão de todas as forças disponíveis para ter uma chance de vencê-la. Diante dessa urgência que Damian apresenta o clã Dark Blood para Mark, explicando que eles são a última linha de defesa contra a Vulcânica e seu exército. Infelizmente, o corpo de Domina estava tão danificado que nem a magia de Satanás pôde curá-la totalmente. Não foi suficiente para reconstruí-la. Ao não poder contar com ela, suas esperanças diminuem drasticamente, pois ela foi a única capaz de enfrentar Vulcânica anteriormente. Agora chegou o momento de Damian finalmente empunhar a arma de seus pais. Ao mesmo tempo em que isso acontece, Vulcânica chegou com os Billys e usa todo o seu poder para finalmente libertá-los de suas amarras. Por sorte, Satanás surge com sua nova armadura e seu clã, prontos para derrotá-la e levá-la de volta para a cela onde ela pertence. Damian fala a Mark que não precisa se preocupar com os golems, pois se Vulcânica cair, todos serão destruídos junto com ela. A estratégia fundamental consiste em abrir caminho para Satanás. Só ele tem a força necessária para derrotá-la. No entanto, quando Mark está prestes a alcançá-la, Vulcânica lança sobre eles uma onda de lava que se transforma em estalactites afiadas no ar. Para Mark, derrotar os golems não é um grande problema, e ele faz isso sorrindo. No entanto, aproximar-se da vilã é um desafio completamente diferente, que Satanás e seus guerreiros precisam enfrentar pessoalmente. A batalha se torna intensa e o ataque sincronizado é vital para o sucesso da missão. Com a arma de sua família, Damian acerta Vulcânica com um golpe brutal e a derruba, mas ela se regenera rapidamente e cobre ambos com lava, transformando-os em rochas vivas. Damian acaba sendo pisoteado por ela, e quando Vulcânica tenta usar a arma da família para assassiná-lo, ela voa para longe de suas mãos. Um segundo antes que ela consiga escapar, Satanás aparece por trás tentando matá-la, mas Vulcânica já o esperava. Vários pilares afiados surgem do chão, atravessando-o totalmente. Neste momento, Vulcânica revela que só os poupou para que trouxessem Satanás e sua coroa para ela. Todos funcionaram como simples iscas e caíram direitinho na armadilha dela. Enquanto Satanás permanece preso, os pilares que o atravessam ficam cada vez mais grossos, causando-lhe um dano atroz e acelerando sua morte.
Enquanto isso, Vulcânica revela seus planos de destruir o mundo da superfície. Ela pretende que os Vis transformem todo o planeta em um deserto desolado e ardente, sobre o qual ela reinará por direito próprio. No meio do seu discurso, Mark a interrompe bruscamente e a avisa que ela terá que passar por cima dele se quiser tomar a superfície. Ao vê-lo, Vulcânica ri com desprezo. Mas, justamente quando ela está prestes a declarar que não há nada que ele possa fazer para detê-la, Mark lhe dá um soco devastador que destrói completamente o seu crânio. O corpo de Vulcânica é lançado a vários metros de distância e sua magia é interrompida momentaneamente, conseguindo assim libertar Satanás dos pilares. Nesse momento, o trauma se repete na mente de Mark. Ele sente que acabou de assassinar outro ser. Sem se importar com o fato de ela ser uma entidade vulcânica, Damian se apressa em agradecer, assegurando que ele fez o certo. Poucos segundos depois, o corpo de Vulcânica se ergue e sua cabeça se regenera por completo, antes que ela ataque novamente. O garoto se vira rapidamente e destrói novamente o crânio dela com um único soco certeiro. Isso se repete várias vezes, Mark continua golpeando e chutando com fúria, destruindo grandes partes do corpo da vilã a cada impacto, até que os golems percebem que estão em uma desvantagem esmagadora. Vulcânica também acaba percebendo que não é páreo para a força de Mark, então ela recua, prometendo voltar. Quando for mais forte e tiver o que precisa para transformar o mundo da superfície em seu desejado deserto de dor. Alguns segundos depois, a vilã se derrete completamente e escapa por algumas fendas de lava no chão. Quando Vulcânica foge, tanto Mark quanto Damian acreditam que tudo acabou. No entanto, pouco depois, um dos Bills emerge da lava. Trata-se de uma criatura branca, com garras afiadas e sem olhos, mas que emana um poder incrível. No primeiro encontro, Mark se mostra confiante, mas sofre um corte no peito que o faz levar a luta a sério. Em seguida, consegue jogar Bill de volta à lava. Mas o ferimento em seu peito serve como um lembrete de que no inferno reside um poder perigoso que deve ser contido a todo custo. Assim que Bill cai, Satanás manda seus homens retomarem as torturas. Eles precisam controlar essas criaturas para que ambos os mundos sobrevivam. Com seus poderes restaurados, Satanás recupera o corpo de Domina, fazendo os gritos e lamentos do inferno voltarem ao normal. Com sua ajuda inestimável, Satanás considerou a dívida de Damian totalmente quitada. Assim, chegou a hora de ele retornar com Mark ao mundo dos humanos. O rei do inferno não sabe quando poderá precisar da ajuda de Mark novamente, então acha prudente manter seus aliados por perto dele. Na superfície, Eva conta a William sobre sua gravidez. Ele fica extremamente emocionado, mas ela está profundamente preocupada, pois acredita que o bebê é a causa de estar perdendo seus poderes. William tenta tranquilizá-la, dizendo que é apenas uma questão de desordem interna e de sua mente em caos. Para ele, é claro que após o nascimento do bebê, suas habilidades voltarão ao normal, então ela não precisa se angustiar. Mesmo assim, ele insiste que Mark deve saber a verdade. Por sua vez, após retornar ao seu mundo, Mark faz uma parada na oficina de arte e aceita o novo traje que o velho havia preparado para ele, um de design mais tradicional e com as cores que conhecemos perfeitamente. Quando finalmente chega em casa, sua mãe lhe dá a notícia de que vai se mudar com Paul. Ela decidiu dar o próximo passo em seu relacionamento e planeja vender a propriedade atual. Mark e seu irmão foram convidados a morar com eles pelo tempo que quiserem, formando uma grande família. Para Mark, isso é uma mudança drástica e inesperada. Mais tarde, Eva aparece para conversar com ele e Mark, em apenas alguns segundos, confessa tudo o que está acontecendo. A mãe dele vai se mudar, o inferno existe, ele conheceu Satanás e os demônios são boas pessoas. E agora, ele tem um traje novo. Ela pergunta preocupada se ele está bem, ao que Mark responde que não sabe, pois ainda está tentando entender tudo. Nesse momento, ela admite em voz alta que nunca haverá um momento perfeito para dizer aquilo, mas que precisa fazê-lo. Bem quando Eve planejava contar sobre a gravidez, Mark levanta o olhar de repente e exclama: "Puta merda!" Nesse instante, a cena revela que no céu estão Nolan e Alan observando-os. O episódio termina com Nolan se dirigindo ao filho para dizer que precisam dele com urgência. Finalmente, chegou o momento da guerra.